Se você aí tá se sentindo bosta, sentindo que tudo que der errado é sua culpa, se cobrando, achando que você tinha que estar mais longe, achando que você tinha que estar melhor, então segura, porque eu vou te contar uma coisa que talvez nunca você tenha escutado dessa forma. Uma parte enorme da sua vida não depende de você. Talvez por não entender isso, você esteja se destruindo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que a sorte, o acaso e milhares de fatores invisíveis moldam sua vida muito mais do que seu esforço, do que suas falhas. E quando você entender isso, pode ser que pela primeira vez você pare de se culpar tanto. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Soma de Todos os Dias. Para você aí que não me conhece, meu nome é Mauro Henrique e aqui nós tratamos de hábitos, qualidade de vida e saúde mental. Se por algum motivo do acaso, do destino, esse vídeo chegou até você, já curte ele aqui, já se inscreve no nosso canal para você também poder fazer parte da nossa comunidade, para você também fazer parte desse movimento que visa ser 1% melhor a cada dia. E eu já queria começar te dizendo algo que é muito óbvio: você não tem controle total da sua vida. O que você vive hoje não é apenas fruto das suas escolhas, do quão bom que você é também fruto de diversos encontros inesperados, de decisões de outras pessoas, de contingências do ambiente que influenciam você, do acaso, da aleatoriedade, do puro suco do efeito borboleta. Mas a gente cresce acreditando que tudo depende exclusivamente da gente. E daí quando que você falha, você é um bosta, você é um loser, né? Você é um perdedor. E nesse sentido, esse livrinho aqui, pessoal, é um tapa na cara no bom sentido em relação a esse aspecto da vida de achar que tudo depende de você, de que tudo é seu mérito, de que você é bom demais ou que você é ruim demais. Ele mostra que há muito mais acaso do que coragem em muitos acertos e muito mais sorte do que esforço em muito sucesso. E a questão é muito mais simples, né, gente? O nosso cérebro, ele não lida muito bem com caos, com incerteza. Ele cria narrativas para tentar explicar, para tentar justificar, para dar conta dos eventos que ocorrem. Então, às vezes, você acerta uma questão, você já associa aquilo, você já cria uma narrativa de que você acertou aquilo porque você é competente somente. E de outra forma também, às vezes você erra algo, você já cria uma narrativa com diversas nuances, demonstrando que na realidade você é preguiçoso, tentando explicar, tentando justificar. E é isso que a gente vê muito no livro O Andar do Bêbado. E esse tema também aparece naquele livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, em que ele fala do sistema 1. Que é aquela primeira interpretação que a gente faz diante dos fatos, né, sem pensar muito. Isso se chama a ilusão do controle. Significa que muitas coisas que você falhou, você errou, na verdade não tinha como dar certo naquele momento, naquele contexto, com as variáveis que você tinha naquele momento. Ou seja, o sucesso, ele é muito mais aleatório do que você pensa. E esse livro mostra uma realidade brutal, gente. Duas pessoas igualmente competentes podem ter resultados e destinos completamente diferentes por pura aleatoriedade. Uma oportunidade que chega, um contato que te responde, um chefe que gosta de você, né, que vai com sua cara, ou também talvez não goste de você. Então o sucesso, ele sempre vai ser uma combinação entre competência e sorte. E é claro que ser bom importa, né, gente? Isso aqui não é discursinho anti-mérito, não. Muito pelo contrário, você tem que estar sempre melhorando. Mas aqui é só para que você entenda que estar no lugar certo, na hora certa, é extremamente decisivo na nossa vida, muito mais do que você aí imagina. E talvez as coisas ainda não deram certas para você, não por falta de esforço da sua parte, talvez não porque você não seja competente. Às vezes é simplesmente o fato de que as cartas não viraram para você. O autor, ele é um físico, né, e ele também traz diversos conceitos de estatística, e ele trouxe um conceito que, quando eu entendi ele essencialmente, isso explodiu minha cabeça, que é o conceito de regressão à média. Você já reparou que estudantes, atletas e até mesmo empresas, às vezes, têm um resultado top e no momento seguinte as coisas parecem que voltam ao normal? E é muito comum no futebol, né? Por exemplo, o jogador vai lá, entra, mete 3 golaços, todo mundo endeusa, daí vem os comentaristas, né? Eu adoro comentarista de futebol, com 1000 explicações, né?
É o tipo de caçador, de matador de onça morta, de engenheiro de prédio pronto. Depois que aconteceu, é fácil da explicação. E daí começa a justificar mil coisas. O cara fez 3 gols no último, um resultado atípico, e depois ele volta para aquele status quo, e as explicações giram em torno, ele que não está se esforçando direito, ele estava com pouca vontade. A gente tenta criar narrativas para tudo, e às vezes a gente não para pensar que aquele resultado extremo, fora da curva, talvez tenha sido o puro suco do acaso, gente. E eu vou te dar um exemplo prático para que isso fique mais claro. A regressão à média, ela acontece sempre quando você tem um resultado extremo, ou seja, muito positivo ou muito negativo, e depois as coisas tendem a voltar ao normal. Vamos supor, se eu pegar essa moedinha aqui e jogar ela pro alto, eu tenho 2 possibilidades. Ela pode cair cara ou ela pode cair coroa. E daí eu e você aí que tá assistindo, a gente resolve fazer um teste para ver quem que é melhor. A gente joga, se der cara sou eu, se der coroa é você que ganha. A gente joga pro alto, coroa. De novo, coroa. Coroa, coroa. No final deu 8 vezes você e 2 vezes eu. Numa primeira interpretação, a gente pode falar, nossa, você é muito bom em cara coroa. Mas se a gente pegar essa moeda, essa mesma moedinha, e jogar ela 1000 vezes pro alto, com certeza vai acontecer o fenômeno de regressão à média. O que significa isso? Estatisticamente, a tendência é que isso se aproxime cada vez mais aos 50% de chance. E isso acontece porque a aleatoriedade, o acaso, ele está sempre presente nos resultados. Qualquer performance, gente, sempre vai ser uma combinação entre a habilidade que aquela pessoa tem e também o acaso. E o acaso você não controla. Então, quando acontece algum resultado muito fora da curva, seja ele positivo ou seja ele negativo, a tendência é que os próximos episódios, aquilo tenda a regredir a média. Então, somente por uma questão estatística. E o perigo, gente, acontece quando a gente começa a tomar decisões baseadas em pura ilusão da aleatoriedade. Quando a gente começa a punir quem teve azar e a premiar quem teve sorte. Às vezes a pessoa tem um histórico ali, uma média aritmética de resultados consistentes, de muito engajamento, de muito esforço, e ela tem um resultado pontual negativo, e logo diversas pessoas criam narrativas tentando explicar os fatos, atribuindo a ela a falta de algum esforço dela. Ao passo que uma pessoa mediana, que não tem aquele mesmo engajamento, dá sorte e é ovacionada. Fato é, pessoal, que o fracasso não te define e nem sempre a culpa é sua. Pensa em quantas pessoas talentosas aí que você conhece, que nunca tiveram uma chance real, e não porque faltou esforço, mas porque faltou contexto. A vida ela é muito mais probabilística do que a gente imagina. Existem pessoas brilhantes, presas em empregos ruins, e também existem pessoas incríveis que nunca sequer foram vistas. Ou seja, você está lutando num campo que você só controla a sua jogada e não os resultados. E aqui eu preciso que você entenda que você também não é vítima. Se você não controla tudo, aquilo que você controla, você tem feito. E desse livro, gente, eu extraí alguns insights lendo ele. E o primeiro, a questão de estatística básica, Quem tenta mais, aumenta a probabilidade de conseguir as coisas. Quanto mais você se expõe a essa aleatoriedade, fazendo as coisas, se expondo, executando, maior as chances de você ser visto, dos resultados bons acontecerem. Enfim, quem tenta mais, quem faz mais, por óbvio, por questões estatísticas, tem uma probabilidade maior de obter bons resultados. Um segundo aprendizado que eu também extraí desse livro: constância, algo que a gente sempre fala aqui no canal. Já temos um vídeo aí que fala sobre constância. Constância é você saber voltar e continuar fazendo, porque quem é constante, a pessoa está sempre voltando, ela fala, ela desvia de rota, mas ela volta para aquele mesmo eixo, para aquele mesmo objetivo, focando no quê? No processo, naquela pequena parcela de coisas que está sob o controle dela. Por isso que aqui a gente fala tanto sobre hábitos, sobre qualidade de vida, sobre você dormir bem, sobre você se alimentar bem, sobre você praticar exercício físico. Isso está sob seu controle. A gente tem diversas pesquisas que mostram, como, por exemplo, a atividade física constante, ela melhora tudo. É um dos melhores remédios, A pessoa muda a percepção de vida dela fazendo com a prática regular da atividade física. Outra coisa fantástica que eu aprendi com esse livrinho, gente,
questões de interpretação. Na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, a gente fala muito sobre crenças distorcidas, erros cognitivos. É uma lente que a gente usa para enxergar a realidade, e às vezes essa lente está suja. E qual que é o grande aprendizado desse livro, sobretudo do ponto de vista estatístico? Nem todo pico, nem todo resultado top é mérito seu, e tampouco todo fracasso diz respeito à sua falta de competência. Você não é o que deu errado. E por fim, mas não menos importante, algo que também a gente está sempre falando na nossa comunidade, com as pessoas que também acreditam nesse propósito, nessa soma de todos os dias, que é a questão da comparação. Comparação, gente, é um erro estatístico grotesco. Você está comparando seus bastidores com o palco de outra pessoa que teve exposta a diversas outras contingências, que foi beneficiada ou que foi prejudicada por diversas questões completamente aleatórias da vida dela, e que, por certo, é completamente equivocado você comparar você com aquela pessoa. Ninguém joga o mesmo jogo, ninguém joga com as mesmas cartas. Você não está atrasado, você só está num percurso onde o acaso ele é tão presente quanto a sua competência, quanto o seu esforço. O andar do bêbado, gente, parece desgovernado, mas no fim ele chega a um lugar. E a vida é muito parecida, ela é não linear, ela não é previsível, mas ela também é cheia de possibilidades, ela é cheia de altos e baixos. E parte disso é simplesmente o movimento natural das probabilidades. E se você gostou desse vídeo, já curte ele aqui, já deixa seus comentários. E lembre-se, sempre quando você tiver um resultado negativo, antes de você se sentir um fracassado, ou talvez quando você tem um resultado muito positivo, antes de você se sentir um gênio, lembre-se que isso também pode ser uma pura regressão à média. E talvez entender isso seja uma das formas mais assertivas de viver com menos ansiedade, com mais leveza, focando a sua energia naquilo que realmente você controla. Afinal, nós somos a soma de todos os nossos dias.